convite. O Terra de Minas, deste sábado, vai até Montalvânia contar a história do mineiro Antônio Montalvão, um homem que desafiou coronéis e criou uma cidade no meio do nada. O município fica no encontro de 3 rios e revela uma beleza exuberante. Esse rio apaixona por Montalvão. Uma cidade planejada no extremo norte de Minas Gerais. Ideia que surgiu de Antônio Montalvão, um jovem que sonhava em libertar as pessoas que ali moravam do cabresto dos coronéis. Ele era um grande estudioso que estudava filosofia, história antiga, mitologia, ciências naturais. Aí tornou-se assim, um veemente pesquisador, um pensador, filósofo, naturalista. Ele queria fazer alguma coisa que ficasse marcada a sua passagem pela vida. Então ele pensou, nada melhor do que eu voltar lá para minha terra onde eu nasci, na região de Manga, e ajudar aquele povo. Um povo que era um povo, os pequenos agricultores viviam nessa região aqui do Rio Conchá, do Rio Poções, do Rio Carinhanha. Era um povo simples, um povo humilde, um povo trabalhador, mas muito sofrido pela exploração dos coronéis, pela opressão do coronelismo em cima deles. Os coronéis viviam dessa exploração desse povo. Depois de morar em outros estados e até fora do Brasil, em busca de conhecimento, Montalvão voltou para a região cheio de ideias. Tentou desenvolver Poções, fez vários benefícios lá em Poções, colocou um comércio lá para afrontar os coronéis, que o povo só podia vender e comprar dos coronéis naquela época. E colocou energia elétrica em Poções, colocou muitas outras coisas, muitos outros benefícios, tudo aquilo fazia para desenvolver a cidade, né? Telefone, colocou telefone de Poções a Manga. Eles obedecendo os coronéis, não faziam, eles destruíam as coisas, destruía. Ia lá, quebrava as lâmpadas, cortava os fios, ele consertava de novo e ficou 2 anos tentando fazer Poções na cidade. Uma batalha travada entre Montalvão e os coronéis. Como não houve trégua, a saída foi arriscar. Aí que veio na cabeça dele a ideia, vou fazer uma cidade para mim então, vou fazer uma cidade para mim do meu modo, minha maneira, vou colocar meu nome lá de propósito, vai chamar Montalvânia. E num lugar totalmente inóspito, um lugar onde não tem ninguém, Montalvânia vai nascer do nada, como um caderno novo. Aí escolheu, ele conhecia toda a região, ele achava muito bonito esse local aqui nesse triângulo formado pela confluência do Rio Conchá com o Rio Poções. Comprou o terreno, aí ele veio, trouxe o pessoal que trabalhava com ele em Poções, veio para cá, com foice, machado, enxadão, começaram a abrir as picadas aí, abrir as clareiras, para traçar o perfil da cidade. Montalvânia começou como um povoado, não tinha toda a infraestrutura, faltavam casas e principalmente pessoas. Montalvânia pertencia ao distrito de Poções, que pertencia a Manga. Ele tinha um jornalzinho, o Camponês, que escrevia lá em Poções. Ele colocou nesse jornal que estava doando lotes para construir a cidade, doando terreno para quem quisesse trabalhar, e distribuía esse jornal aí pela Bahia, pelo Nordeste aí afora. E o pessoal veio chegando de fora, é o que ele queria. Ele não queria que aquele pessoal ali que estava submerso aos coronéis viesse para cá. Foi chegando gente de fora e foi chegando, construindo as casas, e a cidade foi crescendo dessa forma. Montalvão disputou as eleições de Manga e foi eleito. Em 1954, logo depois que ele fundou Montalvão, ele candidatou a prefeito de Manga contra o coronel João Pereira. Quando apuraram a eleição, ele perdeu a eleição, poucos votos. Aí descobriram que houve muita fraude, como, por exemplo, 2.000 mortos e analfabetos votaram nos coronéis. Aí em 1957, Manga passou a ser comarca, criada a comarca de Manga. E os coronéis escolheram o juiz, lá em Belo Horizonte, trouxe o juiz para cá, para a comarca. Quando o juiz chegou aqui, que ele percebeu, conheceu toda a história, viu o que tinha acontecido na eleição passada, ele falou, não, vamos ter eleição aqui no próximo ano, 1958, e não vai ter mais analfabeto votando aqui mais não. Vai ter uma eleição séria, uma eleição pura. Aí houve a eleição em 1958, ele contra o Raimundo Pastor, filho do coronel Bembê, e ele venceu as eleições. Depois de muitos conflitos com os coronéis, transferiu a administração da cidade para Montalvânia. Ele tentou todas as maneiras possíveis, legais, junto às autoridades do Estado, para ajudarem a administração de Manga, né, contra o que estava acontecendo, mas o pessoal, as autoridades viraram as costas para eles, eles eram coniventes, né? A arbitrariedade dos coronéis. Aí, diante disso, ele então percebeu e falou assim, não tem como eu governar aqui, não tem como trabalhar em Manga, vou ter que tirar a prefeitura daqui, governar em outro lugar.
Aí fez uma lei, fez uma portaria. Eu estou transferindo a Prefeitura Municipal de Manga, administração municipal, para o povoado de Montalvânia, por medida de segurança. Como prefeito, pediu pela emancipação do povoado. E assim nasceu o novo município. Nasceu de necessidade impulsiva, como o gorjeio do sabiá que canta para alegar a brisa, tendo no fundo o farfalhar das folhas fotossintetizantes e o morejar dos incansáveis regatos de água cristalina, que são palavras dele. Antônio Montalvão era um apaixonado pela natureza e sempre buscava esse contato mais próximo. E um desses lugares que ele morou por um tempo foi aqui na fazenda Manacá, do seu Edmê Salles. Horácio é filho dele, né, Horácio? Tudo bem? Sim, seja bem-vinda. Muito obrigado pela visita, por estar aqui entre nós. Nós que agradecemos por abrir as portas aí pra gente. Você acompanhou de pertinho a amizade dos dois, como é que era? Ele, por um tempo, ele morou numa casinha ali, naquela árvore grande ali, o ficus italiano, e ele costumava, uma coisa que me chamou muita atenção, quando, às vezes, de madrugada, quando eu saía para algum a fazer, ele estava deitado naquela pedra ali, e eu achava isso, assim, muito bacana. Um dia até perguntei para ele por que o senhor gostava tanto de deitar nessa pedra, e ele falou: Horácio, é daqui que eu consigo captar tanta energia boa desse universo, e isso me deixava, assim, feliz em saber que ele tinha tanto e tanto para nos orientar, para nos ensinar. Então vamos entrar na nossa casa para você conhecer mais um pouco da nossa ambiência. Claro, vamos sim, será um prazer. Francine, aqui nós trouxemos o campo para dentro da nossa sala. Esse aqui é um componente do engenho. E aqui atrás nós temos uma porteira, chamada porteira de varão. Porque antigamente o pessoal não tinha serraria, a porteira era dessa forma, só que colocado ao contrário, mas era nesses modos. Vamos para ver aqui. Vamos. A entrada tem muitos livros, a biblioteca nem tanto, imagino, né? Esses livros é apenas uma, digamos aqui, um cartão de visita para a nossa biblioteca. E fora essa questão da educação, também da cultura que ele queria, né, incentivar aqui na cidade, ele já foi um visionário, né? Criar uma cidade de uma fazenda. Sim, sem dúvida. E ele conseguiu trazer muitas pessoas de vários lugares. E ele, o que ele fez? Ele criou uma escola aqui para que famílias pudessem trazer seus filhos. Assim como nós viemos de Manga também, quer dizer, eu tenho essa coincidência com ele também, sou um cidadão que veio e hoje cidadão coxanino, assim como Antônio Montalvão. Então nós criamos aí esse vínculo, essa paixão, esse gosto por viver em Montalvânia, e ele deixou um legado fantástico. A sua resiliência, a sua coragem, a sua obstinação. E essa paixão pela educação e vontade de levar conhecimento às pessoas influenciou também na história de Montalvânia. Galileu, Voltaire, Sócrates, Da Vinci, Buda e até Maomé. Já pensou em encontrar todos eles na mesma época e no mesmo lugar? Parece impossível, né? Mas aqui em Montalvânia é só você andar pelas ruas da cidade para esbarrar em um desses nomes. Montalvão fez uma homenagem a filósofos, cientistas, religiosos na criação de Montalvânia. E a Praça Cristo Rei é o centro de Montalvânia. Todas as ruas sobem para a Praça Cristo Rei. Os filósofos todos sobem para reverenciar Cristo. Ele colocou nomes de pessoas importantes do passado para exatamente educar o pessoal que mora naquela rua, para descobrir, a pessoa descobrir aquele nome lindo e saber quem é Voltaire, quem é Madame Curie, e foi criando isso para a educação da população que viria morar aqui. E é na Rua Einstein que está localizada uma das casas mais raras e charmosas da cidade. Lá dentro vive uma família diferente,
que deu origem a um museu que reúne mais de 800 bonecas. Era 2 bonecas e depois, quando eu fui trabalhar na escolinha, eu ganhava era boneca de presente, que eles me chamavam de tia marrom, né? Então, era só crianças de 2 a 5 anos e eu ia à vontade, eu não ia como professora, eu ia à vontade. Então, eles só me davam boneca, era urso, era porta-retrato, era essas coisas assim, roupas. Coleção que a Ana Nery tem orgulho de mostrar. Essas bonecas, elas ficaram ao longo do tempo na casa da numa parte da casa da minha mãe, onde era a padaria do meu pai trabalhava com meu irmão. E aí, quando eles resolveram parar com a padaria, eu conversei com a família me cedeu esse espaço. Aí eu derrubei a padaria e formei um espaço para elas. Mas aí foi ficando pequeno, e aí o meu sonho era fazer a casa delas. Aí, com muitos anos e muita economia, aí eu fui ajeitando. Demorei, mas consegui. Foi mais de 1 ano e meio. Vocês veem turistas de outros países, né? Vem muita gente, ali tem um quadro, vem da Alemanha, da África, da Argentina, do Paraguai, do Peru. Do teto ao chão, o espaço está cheinho delas. Bonecas de todos os estilos e tamanho. Da década de 70, 80, tem até boneca de sabugo de milho. Tem elas de vários tamanhos. Então tem a patinadora, tem a esquiadora, tem a que anda de moto. As crianças até se perdem rodeadas por tantas bonecas. Mas eu gostei mais daquela da Frozen. Por quê? Porque eu já conheço a Frozen. E esse quarto cheio de boneca, o que você achou? Ai, achei tão lindo. É um capricho. No museu tem até um quarto para guardar todas as roupinhas. Em cada época, um figurino temático. Em junho, elas ficaram vestidas assim, com roupas de quadrilha. As adolescentes, elas que já tiveram várias bonecas, então elas querem encontrar a que elas ganharam. E muitos aqui, eu falava assim, eu já tive uma daquela quando eu era criança. Então é gratificante trazer esse mundo de criança para já adolescente, para muitos que estão vindo aqui.